Ao nível do mar, 3 recipientes R1, R2 e R3 abertos, de formatos diferentes, mas com a mesma altura, foram totalmente preenchidos com o mesmo líquido. Sabendo que as áreas da base de R2 e R3 são iguais entre si e menores do que a área da base de R1, e que a área do topo de R2 e R1 são iguais entre si e menores que a área de topo R2, podemos afirmar que. Vamos ver o que a questão está dizendo aqui para nós. Olha só, nós temos 3 recipientes abertos, R1, R2 e R3, e ele fala que, sabendo que as áreas da base R2 e R3 são iguais. Então, pegando essa primeira informação, vamos aqui desenhar os recipientes. Pronto. Iguais entre si e menores que a área da base de R1. Então, o terceiro recipiente R1, vai colocar aqui, ele tem a área da base maior. Então, eu vou colocar isso aqui como R1, aumentar a base dele. Pronto, esse aqui é a base de R1. Assim. E menores que a área da base do R1, beleza? E que a área do topo de R2 e R1 são iguais entre si, ou seja, esse aqui eu chamei de R1, aqui R2 e aqui R3. R2 e R3 são iguais e R1 é maior que R2 e R3. Já a área do topo de R2 e R1, ou seja, deixa eu copiar isso aqui. Esses são os nossos recipientes. Agora vamos completar aqui a lateral. A gente pode dizer que o recipiente R1 pode ter esse formato, o recipiente R2 pode ter um formato assim cilíndrico e o R3 pode estar de cabeça para baixo, certo? A questão não fala que a base é igual ao topo, mas elas podem ser iguais, mas desde que as bases de R2 e R3 sejam iguais e menores que R1, e desde que os topos de R1 e R2 sejam iguais e que sejam menores que R3. E o formato também pode ser arbitrário. Eu posso ter um formato todo irregular aqui para R1, mas desde que a área dos topos sejam mantidas. Então, já que agora já sabemos o formato de nossos recipientes, ou pelo menos as condições mínimas deles, a gente sabe que eles estão totalmente preenchidos por um líquido, ou seja, o topo deles está preenchido com líquido, totalmente preenchido. Então, com isso, agora vamos analisar aqui as alternativas. Na letra A, o R1 é o recipiente com maior pressão na base. Olha só, aqui do lado de fora, o que é que nós temos? Nós temos a pressão atmosférica, vou chamar de P0. Então nós temos P0 aqui, P0 aqui. P0 é igual em todas as tampas do recipiente, em todos os topos. E aqui no fundo, ele fala que no R1 a pressão é maior na base. Será? A pressão no fundo da base é a pressão devido a força provocada pela coluna de água em cima desse ponto. Como é que a gente escreve ela? Aqui no ponto, no fundo da base, a pressão no fundo é igual a pressão atmosférica mais OG vezes H, onde H é simplesmente a altura aqui dos nossos recipientes. Recipientes têm a mesma altura. Então a pressão no fundo, perceba que ela não depende do formato do recipiente, nem da área de suas bases ou a área de seus topos. Ele só depende da densidade do fluido e da altura. Os fluidos eles são iguais, eles estão confinados no recipiente à mesma altura, então eles vão ter a mesma pressão na base. Então a pressão aqui na base de 1
vai ser igual à pressão na base 2, que vai ser na base de R3. Então a gente descarta aqui a letra A. R3, na letra B, R3 é o recipiente com a maior pressão no topo. A pressão no topo é a mesma em todos os recipientes, porque a pressão no topo é a pressão atmosférica. Então risca a letra B. R2 tem a pressão em sua base maior do que a pressão em base R1. A gente acabou de ver que a pressão em 1 é igual à pressão em 2, que é igual à pressão em 3. Isso aqui na base, no fundo do recipiente. Vou colocar aqui no fundo, no fundo do recipiente. Então corta a letra C. A pressão no topo dos recipientes depende da altura da coluna de líquido. No topo vai depender aqui da pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é constante em cima dos três recipientes. Então elimina isso aqui, só sobrou por último letra E. A pressão na base dos recipientes independe da área dos topos. A pressão na base dos recipientes ela só vai depender aqui de ρ, que é a densidade do fluido, e de H, que é a altura da coluna de fluido, certo? Então gabarito letra E.